Olá, boa noite a todos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Thaís, professora de Química, estou substituindo o Geel, que ainda está machucado, mas em breve, se Deus quiser, ele estará de volta, né? Hoje nós vamos dar continuidade à correção, né, da aula passada, terminar, e iremos falar de pilha, tá? Vamos falar de eletroquímica, mais especificamente de pilha, e porque eu acredito que não dê tempo de falar de eletrólise também hoje, porque ainda tem essas questões para resolver. E aí, na próxima aula, a gente fala de eletrólise e dá continuidade ao conteúdo que eu estou sempre falando com o Geel. Eu não sei se vai ser eu, se vai ser ele. Se Deus quiser, ele vai ficar bem e vai estar de volta. Qualquer dúvida, podem perguntar. Estou com o chat aqui aberto, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem parar a aula, podem interromper quantas vezes quiser. A gente volta, a gente explica de outras formas, ok? Vamos lá. Questão 8. A questão 8 diz o seguinte: a quantidade total de astato encontrado na crosta terrestre é de 28 gramas. Então, essa informação aqui é importante. O que torna esse elemento químico o mais raro do mundo. Ele pode ser obtido artificialmente através do bombardeamento do bismuto por partículas alfas. Então, assim, o que eu aconselho? Eu aconselho vocês a irem grifando, tá, os dados para depois não se perder, tá? Felipe, eu já te explico, tá bom? Só um minutinho. Escreva a equação química nuclear balanceada da obtenção do astato 211 a partir do bismuto 209. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: ele está falando, né, que está sendo bombardeado por partícula alfa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a partícula alfa é 4 e 2. Tá? E uma outra coisa, que quando ele diz que é bombardeado, essa partícula, ela está no meu reagente, tá? Quando é emitido, quando tiver a palavra emissão, emite, emitir, é sempre no produto, tá? Então, olha, eu vou pegar o bismuto, que é 209, tá? Vou lá na minha tabela periódica e vou ver, né, qual é o número atômico dele, ó. O número atômico dele é 83, tá? E aí, a questão fala o seguinte: ela está sendo bombardeada pela partícula alfa. Então, eu vou botar o alfa aqui, ó, 4 e 2. Ok? E vou formar quem, ó? Vou formar o astato 211. Ok? Tá, ó. O astato. Vou botar do lado de cá porque eu não coloquei o espaçozinho ali, tá? E eu vou lá de novo na minha tabela periódica, porque a UERJ, ela nos fornece nessa tabela periódica, e vou ver o que, ó, o número atômico dele, que é, ó, 85, tá? E aí, Felipe, vem a sua pergunta, tá? Eu vou formar uma partícula aqui que eu não sei quem é, vou chamar de X, ok? Vamos analisar. Eu tenho no meu reagente, ó, 209 mais 4. Quanto que é 209 mais 4? Dá quanto? Gente, coloque aí no chat, vamos interagir. Obrigada, Mariana. 213, certo? Só que aqui eu tenho 211. 211 para chegar a 213, todo mundo concorda que faltam 2? Então, essa minha partícula aqui, eu preciso de 2 aqui em cima, né? Que a massa seja 2. E embaixo, olha só, aqui eu tenho 83 mais 2, 85. É igual, então não preciso de nada, tá? Aí eu vou lá me recordar quais são as partículas que eu conheço. Já falei a alfa, eu tenho a beta, que é 0 e menos 1. Eu tenho a gama, que é 0 e 0. Eu tenho os prótons, que é 1 e 1. E eu tenho os nêutrons, que é 1 e 0.
certo? Se eu tenho zero aqui, ó, ou é a alfa, ou são os nêutrons. Alfa não é porque eu tenho valor aqui em cima. Então, tem que ser um neutro. Só que o neutro é 1 e 0, certo? Só que eu preciso de 2, Felipe. Por isso que são duas partículas de nêutrons. Porque 2 vezes 1 dá 2. 2 com 211 dá 213. Ficou claro, Felipe? Perguntou ali em cima. Nada. Gente, tendo dúvida, a hora de tirar é agora, tá? Falta menos de 2 meses para a prova. Então, falta aproximadamente 1 mês e meio. Então, qualquer dúvida, mas é idiota. Não tem pergunta idiota. Todas as perguntas são válidas, ok? Então, assim, ficou com um pouquinho de dúvida? Qualquer coisa, pergunte, ok? Então, eu vou lá no meu desenvolvimento e vou colocar a minha semi-reação, a minha reação química, a minha equação química, perdão. Tá? Então, eu vou lá botar, ó, bismuto, 209,83, mais alfa, 4,2, formando o astato, 211,85, mais 2 nêutrons, 1 e 0. Ok? Tá? Isso daqui é 1. Nada, Felipe. Tá bom, gente? Ok? Então, a primeira parte da questão eu já fiz. Vamos para a segunda. O número de átomos do astato na crosta. Então, olha só. Lá em cima ele me disse que a massa do astato, 28 gramas. Tá? Só que ele me diz aqui que é o astato, ó, 211. Então, ó, todo mundo concorda que 1 mol equivale a 211 gramas, ok? Isso eu tiro da minha tabela periódica. Mas eu também sei uma relação lá de estequiometria que 1 mol de qualquer coisa é a massa de qualquer coisa e vai equivaler a 6 vezes 10, não vou ter espaço, a 23 átomos. Ok? Deu para entender aqui? São 3. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar uma regrinha de 3. 211 gramas está para 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Assim como 28 gramas está para X, tá? Multiplico o cruzado aqui, 211x vai dar, deixa eu pegar a colinha aqui, 168 vezes 10 a 23, tá? Vou passar o 211 dividindo, então acho que meu x é 0,8 vezes 10 a 23. Só que aqui está em notação científica. Em notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 9. Então, eu vou andar com a vírgula para cá. Aí fica, ó, 8 vezes 10 a 22 átomos. Essa é a resposta, ok? Tá? Aqui ele pede calcule. Então, ele pede calcule, eu vou botar esse cálculo aqui. Tá? Vou botar aqui, ó. 1 mol, 211 gramas, 6 vezes 10 a 23. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto eu tô passando para cá, ó. 28 para X. Tá? Aí aqui você já pode fazer, ó. Não precisa nem fazer os cálculos assim no passo a passo. Bota x é igual a 8 vezes 10 a 22 átomos. Ok? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Se tivesse escrito só qual o número de átomos? Sim. Se tivesse escrito só qual o número de átomos, você poderia colocar, Mariana, 8 vezes 10 é 22 átomos. Ele não quer que você demonstre o cálculo. Nesse caso aqui, quando fale calcule, ele quer que você mostre pelo menos o seu raciocínio. Tá? Tranquilo?
Não tem problema, Giovana. Dá a mesma coisa, tá? Porque pela tabela tá 210, mas aqui, ó, ele diz que era 211, tá? Ok? É o isótopo dele, mas não tem problema, tá? Porque vai dar, se você usar 210, dá 8, alguma coisa, bem pouquinho. Se você usar 211, dá 0,7999, então a gente só aproxima, ok? Tá? Mais alguma pergunta? Podemos ir para a próxima? Dá um joinha se tá tudo ok, se todo mundo entendeu. Beleza, vamos para a próxima então. A próxima, vamos lá. O ácido acético, substância responsável pela acidez do vinagre, é um ácido fraco. Então, a questão me diz aqui, ó, ácido fraco. E olha só, ele me dá um grau de ionização de 1%, tá? Por isso que ele é um ácido fraco, ok? Os ácidos, eles são determinados se são fracos ou fortes ou moderado pelo grau de ionização dele, tá? Aí ele pede aqui, ó, apresente a fórmula estrutural do ácido acético. Então, olha só, quando ele pede a fórmula estrutural, você escolhe qual que você quer botar. Ou a estrutural plana, ou a estrutural condensada, ou a em bastão, que também é um tipo de fórmula estrutural, ok? Não tem problema. Qualquer uma dessas está certo, tá? Então, vamos lá. Ácido acético, o ácido aqui, ó, esse daqui, quer me dizer que eu tenho 2 carbonos, tá? Então, eu vou botar aqui no cantinho, depois a gente passa para lá, ok? E é ácido. Se é ácido, ácido carboxílico, ó, eu tenho que ter a minha carboxila. O que é a minha carboxila? É isso daqui, ó. A minha carboxila é uma carbonila, C dupla O, ligado a uma hidroxila, OH, tá? Então, esse nome disso daqui é uma carboxila, tá? E esse carbono aqui já está com com as 4 ligações. Vou completar os hidrogênios da outra para ele poder também fazer as 4, ficar estável. O ácido acético é isso. Se eu quiser botar essa estrutura aqui no meu espaço, tá certo. Se eu quiser botar, ó, em bastão, ó, também está certo. Ok? Tá? Se eu quiser botar assim, ó, as 3 formas estão certas, ok? Ok? Posso botar assim, qualquer uma dessas 3, tá? Não peguei o simulado para corrigir, tá? Vou pegar esse fim de semana. Esse final de semana eu vou pegar para corrigir logo tudo, se Deus quiser, eu vou acabar, né? Então, qualquer uma dessas 3 formas eu vou estar aceitando e vou estar dando a pontuação, ok? Tá? Pronto, já fiz a primeira, que é a fórmula estrutural. Agora, ele vai pedir o outro, ó. Determine o pH, tá? De uma amostra de vinagre, né? Que possui em sua composição 60 gramas por litro desse ácido. 60 gramas por litro é a concentração, tá? Comum dele, que a gente chama de C. O que é essa concentração comum? Essa concentração comum é massa sobre volume. Tá? Lembrando que a massa aqui é em grama e o volume é em litro. Ok? Tá? Ele me deu essa concentração. O que eu vou fazer? Vou lá na minha tabela periódica e vou calcular, ó, a massa molar disso daqui. Tá? Então, chegando lá, eu vou ver que o carbono é 12 gramas por mol, né? O oxigênio equivale a 16 gramas por mol. E o hidrogênio, 1 grama por mol. Ok? Como eu tenho 2 carbonos, vai ser, ó, 24, tá? 2 oxigênios, 32, 4 hidrogênios, 4. Então, 6, 10 vai 1, 60 gramas por mol. Ok? Tá?
E aí, ó, o que acontece? Eu já achei a fórmula molecular desse daqui. Felipe, eu já vou ler o que você escreveu, tá? Só um minutinho. E aí, eu já tenho a fórmula, a massa molar disso, certo? Só que o que acontece? Para eu poder achar a minha concentração de H+, para eu poder calcular o meu pH, quem eu vou usar? Eu vou usar o meu alfa vezes a minha concentração molar. Mas eu tenho a minha concentração molar? Não. Mas eu tenho aqui, ó, e ele me dá aqui, ó, 60 gramas por litro. O que significa? Que 1 litro eu tenho 60 gramas, certo? Só que aqui eu também não tenho 60 gramas por mol, então aqui eu também tenho 1 mol. Então, a minha molaridade aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, 1 mol. A minha molaridade aqui é 1, certo? E o meu alfa? O alfa, ele dá lá 1%. 1% não é 1 sobre 100? Que vai ser igual a 0,01, tá? Que se eu quiser botar em notação científica, 10 a menos 2, para poder facilitar, ok? Então, ó, a minha concentração de H+ aqui vai ser quanto, ó? 10 a menos 2 vezes 1, tá? Ok? E aí, como ele quer determine o pH, eu vou fazer só essa partezinha aqui, ó. H+ é igual ao meu alfa vezes o M, tá? H+ é igual a 10 a menos 2 vezes 1. Então, a concentração do meu H+ é 10 a menos 2, tá? Mas quem é o meu pH? O meu pH não é menos log da concentração de H+, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, pH é menos log da concentração de H+, tá? Então, ó, meu pH é igual a 2. Posso botar isso aqui. Por quê? Porque, olha só, já te respondo também, Mariana. Porque, ó, como é que eu vou resolver isso daqui? É menos log. A concentração de H+ é 10 a menos 2. Como é que eu resolvo isso daqui? Aqui eu tá na base 10. Então, ó, log de 10 na base 10 é 1. Só que antes disso eu tenho que fazer uma propriedade, ó. Eu posso jogar isso daqui para frente. Então, vai ficar, ó, menos 2 log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Ok? Menos com menos, vou botar para cá, ó, dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Por isso que o pH é 2. Foi? Entenderam? Alguma pergunta? Eu vou ler as perguntas do chat aqui. Tá, Felipe, você está perguntando se podemos usar 1% como um valor fixo para calcular o pH ou iria precisar de informações como a constante de acidez. Não, a gente só precisa saber essa informação aqui, ó, tá? Se ele te desse aqui um outro valor da concentração, a gente ia calcular o número de mol aqui, ou ia ser outro. E aí ia mudar tudo, entendeu? Ia mudar esse valor aqui, não ia ser 10 a menos 2. Foi? Tá? Nada. Ficou claro agora? Por quê? Tá? Sem a parte do alfa. Não, Mariana, sem a parte do alfa, não, porque foi o que eu acabei de falar para o Felipe, tá? Se ele te desse um outro valor aqui, a minha concentração molar ou molaridade, que é isso daqui, ia mudar. E aí ia influenciar aqui no alfa, tá? E aí o meu pH ia ser outro. Tá bom? Foi?
Entendeu? Não, não, não tem que pedir desculpa, não, Mariana. Estou aqui para poder tirar as dúvidas. Pode perguntar o que você quiser. O alfa é o grau de ionização. Isso, Isabela. O alfa é o grau de ionização. A gente tem esse alfa tanto para ácido, tanto para base, tá? Nem sempre, tá, o Mariana? Ele pode dar outros valores para a gente poder. Isso, pode pedir para a gente descobrir esse alfa, tá? Ok? Que esse alfa é quem, ó? Esse alfa vai ser, ó, o número de moléculas que estão sendo ionizadas sobre o número de moléculas total, ok? Tá? Por que que ele é um ácido fraco? Porque aqui, ó, a ionização, o número de moléculas que estão sendo ionizadas são poucas, entendeu? Tá? Ficou claro isso? Sim? Se todo mundo entendeu, pode dar um isso, joinha para mim, por favor. Isso. Podemos ir para a próxima? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, pode perguntar o que quiser, tá? A gente volta, tá? Então, ó, aqui, ó, a resposta, o pH é 2 e a fórmula estrutural, ó, essa daqui, tá? Eu sempre gosto de, quando ele pede para calcular, determinar, faz uma marcação na resposta final, tá? Para poder dar um destaque, entendeu? Tá bom? Podemos ir para a próxima? Essa daqui, né, tiveram alguns problemas logo assim que o simulado foi lançado para vocês. Primeira coisa é aqui, não é água, aqui é o peróxido de hidrogênio. Mas isso a gente falou lá para vocês no dia que esse simulado foi disponibilizado, tá? Mas isso não vai influenciar no meu resultado, porque eu não preciso do peróxido. O peróxido, né? É claro que ele é importante para a reação, e ele também é importante para a gente conferir o balanceamento, porque sem esse doisinho aqui, a gente fica doido achando que não está balanceado, né? Mas em termos de questão do cálculo, ele não vai influenciar, tá? Mas é sempre bom a gente colocar a equação correta, tá? Então, ele quer aqui, ó, calcule, ó, vamos ler lá no início. A polícia indonésia encontrou uma bomba na estação de trem ao sul da capital de Jacarta. Os policiais conseguiram desarmar o artefato explosivo que tinha 300 gramas de sulfato de potássio, tá? Então, ó, sulfato de potássio é o K2SO4, tá? SO4 é sulfato, potássio é o K, tá? O sulfato de potássio pode ser formado, então ele já está te dizendo aqui, ó, formado está no meu produto, através da reação, tá? Eu tenho o peróxido de potássio, né? Juntando com ácido sulfúrico e formando o sulfato de potássio e o peróxido de hidrogênio, ok? Tá? Aqui, os dois são peróxidos, por quê? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Por que que o K2O2 é peróxido, que eu acabei de falar, e o H2O2 também é um peróxido? Quem lembra? Não tem nada a ver com a questão, é só para a gente ir relembrando. E aí, alguém lembra? Isso, Rony Clay. Isso, Mariana. Porque se a gente for calcular o NOx do oxigênio aqui, é -1. Ah, Thaís, como é que calcula? O potássio tem NOx fixo, ele está na família 1A, que é o primeiro grupo.
né? A primeira coluninha ali. Então, ele tem inox fixo de mais 1. Ok? E aí, se eu vou fazer, se eu fizer 2 vezes mais 1, dá mais 2. Molécula neutra tem que ser 0, então o oxigênio aqui só pode ser menos 1. Porque, 2 vezes mais 1 mais 2, menos 1 vezes 2, menos 1. Menos 2, perdão. Mais 2 com menos 2 dá 0. Beleza. A mesma coisa no peróxido de hidrogênio, ó. O hidrogênio tem NOx fixo mais 1, logo o oxigênio é menos 1. Ok? Isso, pelo NOx do oxigênio, foi? Então, se o NOx dele for menos 1, ele é peróxido, ok? Se for menos meio, ele é superóxido, tá? Beleza. Aí ele diz aqui, ó, calcule o grau de pureza do ácido sulfúrico, que é esse daqui, quando 75 ml reage com peróxido de potássio suficiente para produzir a massa de sulfato de potássio indicada no texto, que é 300 gramas, tá? Aí ele me dá, ó, a densidade, tá? Como é que é a fórmula de densidade mesmo? Massa sobre volume, perfeito, tá? Então, se ele me deu, ó, 1,8 gramas por centímetro cúbico, tá? E o volume é 75 ml, tá? Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, eu posso botar 75, vou transformar, ó, 75 centímetro cúbico, porque eu vou cortar essa unidade e só vou ter a massa, tá? Então, ó, multiplicando 75 vezes 1,8, vou cortar isso com isso, eu vou achar que a minha massa é 135 gramas, ok? Tá? E aí, eu vou lá de novo na minha tabela periódica e vou fazer o quê? Vou agora calcular a massa tanto do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tanto a minha massa de quem? Do sulfato de potássio, K2SO4, tá? Vou lá, vou ver que, na tabela periódica que a massa do enxofre é 32, então, ó, 2 do hidrogênio, vou botar aqui, ó, 2 do hidrogênio, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16, que é do oxigênio, ok? E embaixo, o potássio é 39, então vai ser, ó, 2 vezes 39, tá? Mais o enxofre, que é 32, mais 4 vezes 16, que é do oxigênio. Fazendo isso, eu acho aqui, ó, do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol, tá? E aqui, desse daqui, 174 gramas por mol. Ok? Tá? E aí, o que eu faço aqui? Eu vou montar a minha regra de 3. Como assim, ó? Vamos lá. Eu não tenho 1 de ácido sulfúrico para 1 de sulfato de potássio? Então, vai ser, ó, 98 gramas do meu ácido sulfúrico está para 174 gramas do meu potássio. K2 é só 4, tá? Eu não achei a massa aqui do meu ácido sulfúrico 135? Então, ó, 135 gramas aqui tá para X, tá? Fazendo essa conta, eu acho que meu X é aproximadamente 239 gramas, tá? Mas não é isso que ele quer. Ele quer o quê, ó? Grau de pureza. Grau de pureza a gente dá em porcentagem, tá? Então, ó, 300 gramas é 100%, tá? 239 gramas, vou chamar de Y, ok? Fazendo essa conta, eu acho que meu Y é 79,9%, ok? Então, meu grau de pureza é 79,9%. Beleza? Todo mundo entendeu?
Então, ó, vou marcar minha resposta aqui, ó. Ele só quer isso, né? Então, vou marcar a resposta aqui, ó. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como assim, Alanis? Não entendi sua pergunta. Na prova, você vai fazer igual eu estou fazendo aqui nesse espacinho, tá? Eu faço as minhas anotações aqui fora e aqui dentro eu coloco o que ele pede, tá? Então, quando ele pede para você calcular, ó, ele pede aqui calcule. Você não pode chegar e só colocar a resposta. Ele quer saber, pelo menos, alguma forma que você pensou. Então, ó, aqui eu fiz a minha regra de três e fiz duas regras de três, tá? Então, a gente tem que botar uns cálculos aqui. É claro que essa parte aqui, calculando a massa molar, né, eu não preciso colocar, ok? Tá? Até porque o espaço é pequeno. Mas se você quiser botar, por exemplo, esse cálculo aqui, ok, tá? Para você mostrar da onde está saindo 135, tá? No meu caso aqui eu não coloquei porque o espaço ainda está menor, porque eu deixei para a gente escrever do ladinho. Mas se lá tiver um espaço e sua letra for pequena, você acha que dá, tu coloca, entendeu? Só cuidado para não colocar muita coisa e acabar perdendo décimos importantes por bobeira, às vezes uma conta errada, um conceito errado, entendeu? Tá? Não, não tem problema. Assim, o que que acontece? Aqui ele está pedindo para calcular. Então, ele quer que você demonstre os cálculos, algum cálculo, tá? Foi o que eu falei, você não vai tacar logo 79,9% e pronto. Mas também você não precisa colocar todos. Até porque, de novo, o espaço é pequeno. Eles só vão corrigir o que está dentro desse quadrado aqui, desse retângulo aqui. Ok? O que tiver fora, eles não vão levar em consideração. Porque eles vão achar que é seu rascunho, que é as suas anotações. Que são suas anotações, ok? Tá? E aí você não precisa, tá? Tranquilo isso? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, com isso, a gente fecha a correção do simulado. E agora eu vou parar de compartilhar aqui, que eu vou compartilhar o outro lá. Isso. Pronto. E aí a gente vai começar a aula de eletroquímica. Alguém quer perguntar mais alguma coisa a respeito do simulado? Tem mais alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Beleza. Então, olha só. A gente vai dar continuidade ao conteúdo. Ele já tinha fechado pilha, que ele falou para mim que ele ia dar esse material que vocês já tinham recebido e que ia ser esse material. Por isso que eu preparei isso hoje. Que ele falou que ia ser pilha e eletrólise, e depois ele ia dar polímeros. Vamos lá. Mas a gente revisa, relembra um pouquinho, tá? E aí depois a gente. Ele fez as questões, porque
No material, ele colocou algumas questões, eu até coloquei no final, ó. Não está passando. Eu não sei o que está acontecendo. Isso, foi isso que ele passou para mim, essas atividades de verificação. Pronto, foi, passou. Mas ele fez essas daqui, ó, vamos lá. As duas, essa porque eu botei essas duas. Vê aí, Cláudio, por favor. Sim, Virgínia. Me lembra, por favor, porque o tablet, ele salva esse material. E aí você me lembra que eu preciso salvar aqui no tablet para poder colocar o WhatsApp web aqui no tablet para eu poder compartilhar, tá? Só, lá no grupo você pode colocar para mim, Thaís, o material, tá? Que aí eu compartilho lá com vocês, tá? Vamos lá, mas de qualquer forma, vamos falar um pouquinho de novo de eletroquímica. Isso, tá ótimo, Mariana. A gente fala então de pilha, tá? E aí, na semana que vem, a gente vê essa questão de eletrólise, porque eletrólise também é bem rapidinho, tá? E, se eu não me engano, ele falou que a última aula acho que era de polímero, e depois ia fazer só questão, alguma coisa assim. Mas aí eu tenho que ver o planejamento dele, entendeu? Porque eu falei com ele falou, não, eles já estão com material, eletroquímica, pilha e eletrólise. Eu, tá, beleza. Como eu vou corrigir, terminar de corrigir o simulado, eu vou preparar a parte de pilha, e provavelmente não vai dar para dar eletrólise, mas isso é bem rapidinho, né? Isso rapidinho faz. Mas vamos lá, olha só. Vamos lá, eletroquímica, tá? O que é eletroquímica? Eletroquímica vai ser o estudo do processo de conversão, né, de energia, e vai ser através da reação de oxirredução, tá? Lembrando, o que é uma reação de oxirredução? Oxirredução, alguém oxida e alguém reduz, tá? Mas isso é de forma, ó, simultânea, ok? Simultânea, tá? Então, ó, um vai oxidar e o outro vai reduzir, tá? Então, olha, coloquei um exemplo aqui. Tem uma reação aqui, né? Aqui, toda vez que eu tiver que falar que tem um elemento metálico, ou se falar só zinco sólido, a carga dele aqui é zero, tá? Qualquer substância simples, tá? O número de oxidação é zero. Então, aqui é zero, e aqui no cobre também é zero, certo? Mas olha só, antes da gente ver essa reação aqui, vamos relembrar, vamos ver se vocês lembram. O que é oxidação e o que é redução? Eu falei que é uma reação de oxirredução, que alguém oxida, que alguém reduz. Mas o que é oxidação e o que é redução? Isso, isso, Mariana. Oxidação é quando perde elétrons e redução é quando ganha.
Isso, vocês estão bem, tá? Isso aí, Isabela. É a transferência de elétrons, beleza. Oxidação perde elétrons, redução ganha elétrons, beleza. Então, olha só, vamos olhar o zinco aqui, ó. Se eu estou indo do 0 para mais 2, eu estou aumentando ou diminuindo? Aumentando. Se está aumentando aqui, ó, então é oxidação, tá? E aqui, ó, do cobre mais 2 para 0, eu estou aumentando ou diminuindo? Diminuindo, certo? Então, aqui, ó, é a minha redução, ok? Tá? E aí, o que acontece? A gente tem duas coisas importantes também, que são, ó, o agente, vou escrever aqui embaixo, ó, agente redutor e o agente oxidante. Alguém lembra a diferença dos dois? Alguém lembra? Quem é o agente redutor? Vamos lembrar. O agente redutor é quem oxida, beleza. E o agente oxidante é quem reduz. Porque, olha só, já está ali agente redutor. O agente ele vai provocar que o outro reduz, certo? Ele vai provocar a redução no outro. Se ele está provocando a redução no outro, só tem uma coisa para ele fazer, que é o quê? Oxidar, tá? A mesma coisa, agente oxidante. O agente oxidante ele vai provocar a oxidação do outro, certo? Então, se o outro já está oxidando, o que, que sobra para ele fazer? Reduzir. Então, ele reduz. Ok? Deixa eu ver, Felipe, sua pergunta. Isso, Felipe, é isso daí mesmo, tá? Nessa reação de redução, a gente vai determinar quem oxida e quem reduz, né, através da mudança ali dos elétrons, certo? Tá? Tranquilo? Tirei a sua dúvida? Foi, Felipe? Se sim, dá um joinha aí. Felipe? Felipe? Tirei tua dúvida, Felipe? Acho que ele caiu, então, né? Vamos lá. Vamos seguindo. Tá. Então, olha só. A eletroquímica, eu tenho dois tipos, tá? Ou é a pilha, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Ou é a eletrólise, tá? A pilha e a eletrólise são processos inversos, tá? A pilha, a gente vai transformar energia química em energia elétrica, e a eletrólise não. É o inverso dela. Então, tem que prestar atenção que a pilha é de uma forma e a eletrólise é o oposto dela, tá? Então, vamos lá. Olha só, coloquei aqui para vocês ilustrarem uma reação de oxirredução, tá? Eu tenho uma chapa de zinco, que éessazinha aqui, tá? E aqui eu tenho uma solução azulzinha, que é uma solução de sulfato de cobre, tá? E aí, ó, ao passar do tempo, olha só o que acontece. Aqui, ó, a lâmina tá bem clarinha, tá vendo? Aqui, ó, ela já tá ficando, mudando de cor. E a solução, ó, tá ficando um pouco mais clara, tá? E por fim, ó, depois de mais um tempo, ó, houve um depósito de cobre na placa de zinco, tá?
Então, aqui aconteceu uma reação de oxirredução, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito, né, da pilha. Como eu disse, ó, a pilha ocorre a conversão de energia química em energia elétrica, tá? A pilha, isso daqui é importante, ó, é um processo espontâneo, tá? Diferentemente da eletrólise. E para ser um processo espontâneo, o meu ΔE tem que ser, ó, maior do que zero. Ah, Thaís, quem é o ΔE? O ΔE a gente vai ver mais na frente um pouquinho, tá? Que a gente chama de DDP ou de força eletromotriz, tá? Ou, né, potencial mesmo, tá? Por quê? A unidade dele é em volts, mas isso daqui é uns slides mais para frente para a gente relembrar, tá? E o que é pilha? A pilha, ela vai ser um dispositivo, tá? Com dois eletrodos, tá? Um no anodo e o outro é o catodo, tá? O que é o anodo? Fala, Lanzilota, beijo. Nosso professor de física aí também, ó. Ele é fera, ele é muito bom. Formado em química também ele, no mesmo lugar que eu, ó. Meu colega de profissão, né? Um beijo, Lanzi. Vamos lá, gente. A gente está falando do anodo. O que é o anodo e o que é o catodo? Vamos lá, o que vocês lembram? E aí? Mariana, Júlia, Felipe. Isso, anodo é o polo negativo. Ótimo, Mariana. Isso, onde se oxida, beleza? Como é que eu lembro isso, ó? Vamos lá, eu sempre dou uma dicasinha, ó. Anodo eu não tenho um N aqui. Esse N, ó, é de negativo, ok? Então, se o anodo é negativo, o catodo é o positivo, ok? Tá? E aí, ó, na pilha, tá? Isso é para pilha, ok? Eu sei, ó, que o anodo, ele não começa com A, tá? Então, A não é vogal. Então, ó, o anodo ocorre a oxidação, tá? Então, ó, sempre é vogal com vogal. E o catodo? A redução, ok? Consoante com consoante. Essa é a dica. Agora, parou de ficar confusa, Mariana? Tá? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Que os ânions ganham elétrons, mas não é o catodo que recebe os elétrons do... Calma aí. Catodo que recebe os elétrons do catodo ficou... Não entendi sua pergunta, Mariana. O que você fica confusa? Com o quê? Não ficou claro para mim. Os ânions ganham elétrons, sim. Um ânion eu preciso ganhar elétrons. Ah, tá. Agora que eu entendi. Pode ligar o microfone. Oi, professora. Então, desculpa, é porque na aula o professor fez o esquema de que os elétrons saem do anodo por aquele tubinho, aquela... Não é uma mola, né? Mas eles vão pro anodo, Sim, pro catodo. o catodo, isso. Eu fico meio confusa por isso. Porque Tá. todo que recebe os elétrons vem do anodo. Aí eu fico meio confusa com essa nomenclatura disso. Então, olha só. Anodo é o polo negativo, certo? Tá? E aí, o que acontece? Os elétrons também não são negativo? Concorda comigo? Os elétrons são cargas negativas, certo? E aí, olha só. Os elétrons, por ser carga negativa, eles são atraídos pelo positivo ou pelo negativo? Pelo positivo, não é? A gente pode considerar
que os opostos se atraem, certo? Então, ó, os elétrons eles vão ser atraídos pela carga positiva, certo? Então, ó, ele vai migrar de quem? Ó, do anodo, que é onde, né, a carga negativa que ele está, para o cátodo, que é a carga positiva. Ok? Fez sentido agora? Ah, que bom. Tá? Então, os elétrons sempre migram do anodo para o cátodo. Esse daqui é o fluxo dos elétrons. Ok? Tá? Foi? Nada. Ok? E esse fluxo só é possível por quê? Porque os elétrons eles vão ser conectados por um fio condutor, tá? E esse fio que vai permitir, né, o fluxo dos elétrons, ok? Tá? Tranquilo? E da onde vem esses elétrons? Esses elétrons, eles vêm, ó, das semi-reações que a gente acabou de falar, que são as semi-reações de redução, que elas vão ocorrer aonde? Nesses polos, nesses eletrodos, tá? É porque o que você precisa entender aqui? Que o anodo é um eletrodo, tá? E o cátodo é um outro eletrodo, ok? Tá? Entenderam agora? Sim? Alguma dúvida? Não? E aí eu coloquei aqui, né, uma pilha de Daniel para vocês, né, ou pilha de Daniel, né, como vocês quiserem falar, tá? Que foi, né, a primeira pilha a ser, vamos dizer, entre aspas, produzidas, né? Porque ele pegou a ideia de um outro senhor, né? Que foi do Volta, tá? E aí ele produziu essa pilha aqui, tá? Que a gente chama pilha de Daniel, né? E aí, olha só, eu tenho, ó, 2 compartimentos que são separados, tá vendo? O anodo e o cátodo, tá? Entendeu? E aí, ó, tem o zinco, aqui eu tenho uma solução, ó, de sulfato de zinco, e aqui eu tenho uma solução aquosa de sulfato de cobre, tá? E percebam que eu tenho aqui, ó, uma porcelana porosa, tá? Por quê? Essa porcelana aqui, ela vai impedir que as duas soluções elas se misturem, tá? Mas ela não permite que essas soluções elas se misturem, mas ela permite a passagem, isso, dos íons, tá? Que são ou atraídos ou repelidos pelas forças elétricas, ok? Tá? Ok? E aí, ó, depois de um tempo, olha o que acontece, ó, tá? A chapa de zinco, ó, ela é corroída, tá? E, ó, a parte do cobre, ó, aumenta a massa, tá vendo? Por que que a parte do cobre aumenta a massa? Aumenta a massa porque, ó, o cobre vai se depositando sobre essa chapa, tá? E, ó, a concentração aqui, ó, vai ficando mais diluída. Por quê? Porque a concentração de sulfato de cobre, ela reduz, ok? Tá? Ok? Alguma pergunta? E uma coisa também importante, ó, ele diz aqui, ó, a solução do sulfato de zinco ficou mais concentrada. Por quê? Porque eu formei mais sulfato de zinco, né?
pela reação, ok? Tá? E olha aqui, ó, os elétrons fluindo, ó, do anodo para o cátodo, certo? Tá? Anodo, ó, oxidação, por isso que ele está sendo corroído, oxidação, tá? E cátodo é redução, tá? Está sendo depositado, ok? Tranquilo? Isso, Felipe, é isso daí, tá? E aí, ó, coloquei mais um esquema aqui que é mais ilustrativo, né? Que alguém perguntou da ponte salina, que é a ponte salina aqui, ó. A ponte salina, ela é preenchida por um sal, tá? E ela faz o quê? Ela vai conectar esses dois eletrodos, olha, tá? E a concentração dele, ela faz com que a concentração dos íons fiquem constante, ok? Tá? Foi o que eu expliquei lá no outro slide, tá? Ela vai permitir, né, a passagem dos íons, tá? Do sal, para poder manter o que a gente chama de neutralidade elétrica. E assim a pilha manter o seu funcionamento, ok? Tá? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai. Não? Sim, é para manter o equilíbrio, ok? Te respondi, Felipe? Como é que tá? Foi? Então, ó, olha só. E nos eletrodos a gente tem as semi-reações, tanto no anodo como no cátodo, ok? Então, ó, no anodo, o que que eu tenho? Ó, eu já falei, ó, anodo, vogal com vogal, ó, oxidação, tá? Então, eu vou ter a minha semi-reação de oxidação, tá? E no cátodo, ó, redução. Então, vou ter, ó, a semi-reação de redução, ó, de mais 2 para 0, e aqui de 0 para mais 2. Ah, foi demais. Aqui. Ok? Tá? E com isso, eu posso montar a minha reação global, porque, ó, eu vou cortar, ó, esses elétrons com esse, tá? E vou somar, ó, quem está no meu reagente, tá? Com quem está no meu produto, ok? Que é isso daqui. Então, essa é a minha reação global, tá? Tranquilo? E aí, eu coloquei como é que a gente representa, né, a minha pilha, tá? Então, ó, como é que eu vou representar a pilha? Primeiro, a substância, né, metálica que sofre a oxidação, no caso, ó, da pilha que a gente acabou de fazer, o zinco metálico, e o cátion que forma, tá? Zinco mais 2. Essa barrinha aqui quer dizer, ó, que está indo de um para o outro, tá? E essa barrinha dupla aqui, ó, significa a minha ponte salina. Ponte salina, tá? E depois da ponte, eu vou botar o cátion, que sofre a redução, e, ó, o cátion que está sofrendo a redução, e a substância metálica, ok? Então, sempre, ó, eu vou botar, ó, oxidação, 2 barras, redução, ok? Pode representar desenho da pilha? Então, Daniel, se ele pedir na prova, represente a pilha, tem que ser isso daqui. Ele não quer que você desenhe. Ele quer essa representação aqui. Se ele quiser que você desenhe, que é muito difícil, eu acho que eu nunca vi
uma prova da UERJ ele pedindo isso, né? Aí você pode fazer o desenho. Sim, nessa ordem, Mariana. Tem que ser nessa ordem, tá? Essa ordem é importante. Por isso que eu tô falando deles, entendeu? Tá? Primeiro a oxidação, depois a redução. E primeiro, ó, substância metálica, o cátion, que eu estou mostrando a oxidação, tá? E depois o cátion e a substância metálica, porque isso é a redução. Isso. A eletrólise é o oposto da pilha, tá? A eletrólise, o anodo, né, ocorre a redução e no cátodo é a oxidação, tá? Ela é o oposto da minha pilha, tá? Isso, exatamente. Por isso que ela não é espontânea, tá? Ok? Alguma pergunta? Então, ó, e aí, isso. E aí, o que que acontece? A gente tem os valores padrão de potencial de redução. Esses valores padrão, eles são, eles têm como o referencial o hidrogênio, tá? Então, ó, o hidrogênio H2, tá? Esse daqui é o meu eletrodo, vou balancear aqui, referencial, tá? O potencial disso daqui, ó, é zero. Então, todos os outros potenciais foram calculados em relação a esse, ao do hidrogênio, tá? Que foi o padronizado para ser o zero, tá? Ok? E isso daqui, ó, esse ΔE, é o potencial normal, que também é chamado de potencial padrão, ou potencial de meia célula, só para a gente saber os nomes, né? Isso não vai influenciar em nada, tá? Mas você pode falar que é o potencial padrão, tá? Que é sempre, ó, H2. Tranquilo? Tá? E aí, como é que a gente calcula essa. Não, não, Felipe, porque isso daqui, ó, é só para a gente saber o potencial padrão. Todos os outros potenciais de redução foram calculados a partir desse daqui, ok? Então, a gente tem uma tabela com vários potenciais. Alguns acima do hidrogênio e outros abaixo do hidrogênio, tá? A gente está falando só de redução, ok? Tá bom? Então, ó, como é que a gente calcula esse potencial? Esse potencial, a primeira coisa, ele é medido em volts, ok? Tá? E eles foram determinados em condição padrão, ó. Concentração 1 molar, temperatura 25 graus Celsius e pressão 1 atm, tá? Então, ó, percebam que eu tenho aqui, ó, tá indo de +2 para 0, ó. Essa daqui é minha semi-reação de redução. Ok? Tá? A mesma coisa o cobre. Tá indo de +2 para 0. Então, também é uma semi-reação de redução. Tá? Eu tenho duas aqui. Geralmente, as questões só te dão a semi-reação de redução. Tá? E aí você tem que achar a de oxidação. Por quê? Porque para ter uma pilha, eu tenho que ter uma reação de oxirredução. Não pode ter os dois reduzindo. Um tem que oxidar e o outro tem que reduzir. Ok? Tá? E aí, como é que eu transformo? Como é que eu sei quem vai reduzir e quem vai oxidar? Vocês lembram disso? E aí? Não lembra?
Tá, mas eu vou olhar esses dois aqui, certo? Como é que eu sei aqui quem vai reduzir, qual dos dois vai reduzir e qual dos dois vai oxidar? Isso, Isabela. O maior potencial de redução reduz. Então, isso é muito importante. Tá? Vou botar um asterisco aqui, ó. O maior potencial de redução se reduz. E aí, ó, quem tem maior? Qual dos dois é maior? Esse daqui ou esse daqui? O cobre, certo? Então, o cobre vai o quê, ó? Reduzir. Então, vou botar o cobre reduzindo aqui, ó. Se o cobre reduz, o zinco tem que oxidar. Como é que eu faço a oxidação do zinco? Eu só vou inverter a reação. Se eu inverter, ela não vira oxidação? Olha só. Não vira? Certo? E aí, ó, quando eu inverto, para eu transformar o potencial de oxidação, eu também inverto o sinalzinho. Se é mais, vira menos, se é menos, vira mais. Então, aqui vai dar, ó, mais 0,76 volts. Ok? Então, ó, o cobre está reduzindo e o zinco está oxidando. Ok? Foi? Porque inverteu? Porque eu coloquei ele aqui, o sinal é da redução. Se eu vou colocar ele oxidando, eu só mudo o sinal aqui. Se é menos, vira mais. Se é mais, vira menos. Tá? Não, Mariana, eu inverti as reações para uma reduzir e para outra oxidar, porque se eu tiver as duas reduzindo, não tem a pilha. A pilha não funciona, certo? Porque para a pilha funcionar, tem que ter uma reação de oxirredução. E para isso, alguém tem que oxidar, alguém tem que reduzir. Foi? Tá? Isso, sim, sim, Isabela. Sempre que a questão te der, ó, os dois potenciais de redução, eu tenho que inverter alguém para ele se oxidar. Quando eu inverto a semi-reação, eu também tenho que inverter o sinal, porque esse potencial aqui é de redução. E o potencial de redução é o inverso do potencial de oxidação. Foi Mariana e Isabela que estavam com dúvidas, entenderam? Beleza, show. Tá? E aí, como é que eu calculo a minha DDP? Tá? Que também pode ser chamada de força eletromotriz, que é a FEM, pode ser chamada de voltagem, ou a DDP, diferença de potencial, ok? Como é que eu calculo? Tem várias formas de calcular. A que eu mais gosto, a que eu acho mais simples, é essa daqui, ó. Redução mais oxidação. Para mim já sai de cara. Ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Redução, cobre, 0,34 volts. Oxidação, zinco, mais 0,76. Fazendo essa conta aqui, dá 0,11, 1,10 volts. Foi? Ok? Tá? Ah, tem outros jeitos de calcular isso? Tem, ó. Meu delta E pode ser calculado, ó, o potencial do cátodo menos o anodo. Ou o potencial pode ser, ó, o potencial, deixa eu botar aqui, tá? De redução maior, menos o potencial de redução menor, tá?
Professora, mas eu vim em outro lugar que calcula de outra forma. Não tem problema, tá? Você tem que achar o que você acha melhor. Eu acho essa daqui mais fácil. Para mim, essa é melhor, tá? Mas tem essas duas aqui, outras também. Tá? Tranquilo? Que sempre vai dar o mesmo resultado. O importante, né? O principal tem que dar o mesmo valor, não pode dar valores diferentes, ok? Tá? Tranquilo isso? Então, Isabela, geralmente as questões dão potencial de redução, tá? Mas pode dar louco e dar um potencial de oxidação? Sim, você tem que ficar atento ao que ele tá, o que ele tá te dando, tá? A gente vai ver. Aqui o que está acontecendo aqui, ó? Tá indo do +2 para 0, tá? Então aqui é redução, ok? Aqui também, ó, tá indo do +2 para 0, então é redução, certo? Tá? E aí, a gente falou que o cobre reduz e o zinco oxida, certo? Então, se eu perguntar aonde é meu cátodo, quem é meu cátodo e quem, ou cátodo, né? Tem gente que fala de cátodo ou ânodo, tanto faz. Nessa daqui, quem é meu cátodo e quem é o meu anodo? Qual que vocês acham? Só a Isabela? Cobre é o cátodo. Isso, que tá vendo, ó, redução. Então, ó, cátodo é o cobre. E o zinco é oxidação, ó. Então, é o anodo. Ok? Tá? Tranquilo isso? Tá. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Pilha é um assunto comum nos vestibulares, tá? O ERJ específica gosta de pilha, tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pode continuar. Achou tranquila a pilha? Pilha é tranquilo, tá? Vamos lá. E aí eu vou falar do metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? Metal, o nome já diz, né? Sacrifício. Alguém vai se sacrificar, né, pelo outro, para proteger o outro metal. Como assim? Por exemplo, eu sei que o ferro se oxida, forma aquele pozinho, né? Que é a ferrugem. Por que forma a ferrugem? Porque o ferro está se corroendo. Como é que eu evito a corrosão do ferro? Tá? Botando um outro metal para ser para proteger o ferro, para ser corroído no lugar do ferro, tá? Ok? Então, isso a gente usa outro metal, que a gente chama de metal de sacrifício, tá? Onde é usado isso? Isso é usado, por exemplo, em navios, nos cascos, tá? A gente usa o metal para evitar a corrosão, né, do ferro ou do aço, ok? Tá? Só que depois que passa um tempo, esse metal ele vai se desgastando, né? Porque a gente já viu, ele vai sendo, né, oxidando, e aí eu preciso substituir para eu continuar protegendo aquele meu outro metal, ok? Para não ter nenhum outro problema, tá? Tranquilo isso? Foi? Alguma pergunta? Não? E aí, o professor Geel tinha deixado uns exercícios, né, esqueci o nome, de avaliação, esqueci o nome que ele deu. Enfim, vamos tentar fazer,
Vamos fazer junto. E ele colocou uns dados aqui também, eu copiei, tá? Para a gente poder fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer isso. Primeiro, construir o esquema de funcionamento de uma pilha formado pelos eletrodos de alumínio e magnésio. Ok? Então, ele quer, alumínio. Eu vou lá atrás olhar, alumínio, Alumínio está indo de mais 3 para 0. E o potencial dele é menos 1,66. Então, vou... Botei errado aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Então, vou pegar o alumínio e o magnésio. Então, vai ser alumínio mais 3 elétrons. Estou fazendo a semi-reação aqui dele, certo? Alumínio. E o potencial aqui dele, é menos 1,66. É 66? Deixa eu ver aqui. Tá? Fiz o do alumínio. Eita. Agora ele quer de quem, Do magnésio. Vou lá olhar, Magnésio, Magnésio aqui, tá bem embaixo, Mais 2 para mais 3, menos 2,37. Mais 2 para o magnésio 0. Tá vendo que ele tá te dando, só a semi-reação de redução. Ok? E aí? O que vocês acham? Aí ele primeiro ele pergunta, indique o fluxo de elétrons. Ok? Primeira coisa aqui, eu preciso saber quem vai oxidar, quem vai reduzir. Quem vocês acham que vai reduzir? O alumínio ou o magnésio? Quem vocês acham que vai reduzir? Reduzir, que eu estou perguntando. Olha só, eu não falei que o maior potencial de redução se reduz? Então, olha só, aqui é menos, A gente tem que lembrar da nossa reta lá, tá? Isso, confundiu por causa do sinal. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Quem vai reduzir aqui, é o alumínio, que é maior. Ok? Tá? Então, o alumínio reduz. Então, vou botar ele reduzindo aqui. Ok? E o magnésio? O magnésio, ele vai o quê? Vai oxidar. Como é que eu faço para ele oxidar? Todo mundo confundiu, né? Eu estava vendo ali, E aí? Para ele oxidar, eu preciso fazer o quê? Isso, Mariana, inverter a reação e o sinal. Show. Então, ali, vai ser, Mg, vai para Mg mais 2 elétrons, ok? Aqui, eu também tenho que mudar o sinal, ok? Então, já botei, quem reduz, quem oxida, certo? Então, o alumínio, reduz e o magnésio oxida. Se o alumínio reduz, ele é o catodo ou ele é o anodo? E aí? Catodo. E o magnésio é quem? O anodo. Lembra, vogal com vogal, consoante com consoante. Sei que vocês nunca mais vão esquecer isso. Então, aqui, quem perguntou, da onde vai o fluxo de elétrons? O fluxo do elétron vai do negativo para o positivo, certo?
Então, vai de quem, ó? Do magnésio. Vou pensar aqui onde eu vou escrever, ó. Letra A, ó. Do magnésio para o alumínio. Concordam? Tá? Sim? Beleza. Aí ele pergunta quem é o cátodo. Eu já escrevi ali, né? Alumínio. Tá? Quem é o anodo? O magnésio. Agora ele pergunta: quem sofre corrosão? Quem sofre corrosão é o quê? Quem oxida? Exatamente. Então, quem está oxidando aqui? O magnésio também. Certo? Todo mundo concorda? Sim? Isso, sim. Quem sofre deposição, ó? Deposição é quem reduz. Certo? Tá? Então, aqui é o alumínio. Certo? Escreva a reação anódica. Já está aqui, né? A do magnésio. Escreva a reação catódica, a do alumínio. Certo? Já está aqui também. Tá dando para entender ou ficou muito bagunçado? Tá dando para entender? Beleza. E aí, por fim, ele pediu, ó, escreva a reação global, ok? Tá? A reação global, eu vou somar os dois. Só que agora eu tenho que prestar atenção no seguinte. Eu preciso cortar os elétrons, mas aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo aqui em cima por 2 e todo mundo por embaixo por 3. Mas o potencial não, ok? Eu só vou multiplicar a semi-reação. Deposição, vamos lá, que eu vou te mostrar a deposição. Olha aqui, ó. Deposição, tá vendo, ó? Foi, Alanis? Ó, tá? Ó, corrosão, tá diminuindo. Deposição, tá? Tá aumentando. Igual aqui, ó. Ó, depósito de cobre, ó. Tá vendo? Foi? Ok? Beleza. Aí ele pede a reação global. Isso é importante, as pessoas erram. Eu vou multiplicar só a semi-reação. Eu não vou multiplicar o meu potencial. Meu potencial não muda. Ok? Tá? Então vai ficar, ó, 2Al mais 3 mais 3 magnésio, tá? Que eu vou multiplicar aqui por 3, dando 2Al0 mais 3mg mais 2. Essa daqui é minha equação global. Foi? Todo mundo entendeu? Eita. Como que eu fiz besteira? Foi? Todo mundo entendeu? Tá? E aí ele pede para calcular a DDP, tá? Quanto é que dá a DDP dessa? Quanto é que dá? Fazem as contas aí. Zero vírgula setenta e um, Isabela. Ó, isso, 0,71, tá certo, tô doida aqui, ó. Então vai ser, ó, meu delta é. Eita, tem espaço. Por que não tá deixando eu escrever agora? Calma aí, gente, não tá deixando eu escrever, só um minutinho. E aí, ó, como é que eu vou calcular o meu delta E? Não tá deixando eu escrever. Só um minutinho, calma aí.
Eu vou tentar... Não sei o que aconteceu aqui agora com o tablet, que não está deixando eu escrever. Só um minutinho que eu vou fechar aqui e vou abrir de novo. Deixa eu parar de compartilhar. Tá. Agora voltou. Pronto, ó. Meu ΔE vai ser quem, ó? A oxidação mais a redução. Ok? Tá? Então, ó, a oxidação ali, ó, tá dando 2,37, tá? E a redução 1,66. Então, vai dar 0,71, como vocês falaram. Perfeito. Tá? Ok? Alguma pergunta? Não? Vamos para a próxima, então. Ó. O outro exercício que o professor tinha deixado. Agora a pilha vai ser quem? Ó? Zinco e lítio. Ok? Então, vou lá nos meus dados e vou ver. Ó. Zinco. Cadê o zinco? Ó? Tá indo de mais 2 para 0, menos 0,76. Então, ó. Tá? E o lítio? Vamos lá olhar o lítio, ó. O lítio está indo de 1 para 0, mais 3,04. Posso voltar lá, Raíssa. Calma aí, deixa eu só terminar de escrever aqui que eu vou voltar lá. 3,04 volts. Tá, o que que você quer? Deixa eu voltar lá. Vamos lá. O que que acontece? Olha só, aqui eu tenho 3 elétrons e aqui eu tenho 2, certo? Tá? E eu preciso cortar esses elétrons para eu poder ter a minha equação global, ok? Tá? Certo. E aí, olha, o que que eu preciso fazer? Eu vou botar aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2, você concorda? E aí vai ficar, vou tentar botar aqui em cima, ó, 2Al mais 3 mais 6 elétrons, tá? Dando 2Al0, ok? Tá? E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, o de baixo eu tenho 2, eu preciso cortar, então eu vou multiplicar todo mundo por 3. Então, vai ser, ó, 3 magnésio, dando 3 magnésio mais 2, mais 6 elétrons, ok? Agora eu vou somar todo mundo. Quando eu somo todo mundo, ó, eu corto esse 6 com esse 6. E fica quem, ó? 2Al mais 3, 3Mg aqui. Foi? No meu produto, 2Al, ó, 2Al, 3Mg mais 2. Foi, Raíssa? Entendeu? Foi? Mariana pediu para falar do fluxo de elétrons. Então, os elétrons, como é que eles fluem? Olha só, como é que a gente pensa? Os elétrons são cargas negativas, certo? E o anodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo, certo? Tá? E aí, os elétrons não têm carga negativa, então eles vão sair daqui do anodo e vão ser atraídos pela carga positiva. Então, os elétrons vão do anodo para o cátodo. Ok?
Ficou claro agora, Mariana? Nada? Foi? Que bom. Mais alguma dúvida? Tá? Então, ó, vamos voltar para esse daqui agora, ó. Tem esses dois aqui, ok? Perceba que os dois são potencial de redução. São semi-reações de redução. Então, ó, semi-reação de redução. Os dois estão reduzindo, concordam? Certo? Tá? E aí, quem vai reduzir de fato e quem vai oxidar agora? Eu vou olhar lá o meu potencial. Eu tenho menos 0,76 mais 3,04. Isso, o lítio se reduz, porque ele tem maior potencial. Quem tiver o maior potencial se reduz, certo? Então, vou botar aqui o lítio, ó. Tá? Se o lítio vai reduzir, então aqui, ó, é a redução. Se o lítio vai reduzir, logo o zinco vai oxidar, certo? Se o zinco vai oxidar, eu vou ter que inverter. Então, vai ficar, ó, Zn, dando Zn mais 2 elétrons, ok? E eu faço o que com potencial? Ó, também inverto, tá? Se é menos, vai virar mais, ok? Pronto, agora o lítio está reduzindo e o zinco está oxidando, ok? Tá? E aí ele pergunta, ó, de novo, o fluxo dos elétrons. Qual é o fluxo dos elétrons? Nesse caso aqui. Qual é o fluxo? Isso, do zinco pro lítio. Então, ó, zinco para o lítio. Ok? Tá? E aí, ó, se o lítio está reduzindo, quem é o cátodo e quem é o anodo? Isso, o zinco é o anodo e o lítio é o cátodo, certo? Tá? Não. Não, Isabela, é o contrário, ó. Redução, cátodo. Oxidação, anodo. Foi? Então, o zinco é o anodo. Foi, Isabela? Tá? Então, ó, quem é o cátodo? Lítio. Quem é o anodo? Zinco. Quem sofre corrosão? Quem sofre corrosão é quem está se oxidando. Então, é o zinco, muito bem. Quem sofre deposição? Deposição é quem está reduzindo, certo? Então, quem sofre deposição aqui é o lítio, ok? Escreva a reação anódica, é no anodo, então é a oxidação. Catódica é do cátodo, é o do lítio, tá? Deixa eu botar aqui, ok? Foi? E aí ele pede a reação global. De novo, a reação global, olha só, o que eu preciso prestar atenção? Ó? Eu tenho um elétron aqui e eu tenho 2 elétrons aqui.
certo? Então, ó, eu vou ter que multiplicar todo mundo do lítio por 2, concordam? Então, vai ficar, ó, 2Li mais 2 elétrons, dando 2 lítio. Ok? E o zinco eu repito, ó, Zn, dando Zn mais 2 elétrons. Ok? E aí, ó, eu vou cortar o 2 com 2. Quem é a reação global? Ó, 2Li mais zinco, dando 2Li mais Zn mais 2. Ok? Tá? Sim? E aí, ele pede a DDP. Como é que eu vou calcular a DDP? Ó, a DDP, ó, vai ser quem, ó? Oxidação mais redução. Tá? Então, ó, de oxidação 0,76, de redução 3,04. Tá? Então, vai dar 3,8 volts. Ok? Unidade é importante, tá, gente? Não esquece de botar a unidade. Tá, Isabela? Porque vai que você pega um corretor chatinho aí, porque a unidade é importante. Ele tira décimos importantes seu, tá? Sem necessidade, ok? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, ó, aqui são os dados. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E aí, com isso, a gente termina a parte de pilha, ok? Tá? E aí, a gente tem a eletrólise. Deixa eu ir escrevendo aqui. Ó. O que é a eletrólise? Como eu disse, a eletrólise ela é oposta à pilha, certo? Ela é o inverso, tá? A gente fala que é o processo inverso da pilha. Também é um dispositivo com 2 eletrodos, tá? Só que agora, ó, então deixa eu botar aqui, ó, inverso da pilha. Tá? Só que agora, ó, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou converter. Como é que saiu aqui? Pronto. Só que agora, ó, eu vou o quê? Converter a energia química, né, em energia elétrica, tá? Ok? Tá? Tranquilo isso? Desculpa, a energia elétrica em química é o oposto. Então, ó, vou converter a energia elétrica em energia química, tá? Então, aqui, a gente tem que tomar bastante atenção, né? Tem que tomar cuidado, tem que ter bastante atenção aos eletrodos, tá? Eu vou ter 2 eletrodos, igual na pilha, tá? É o mesmo nome, tá? Anodo e cátodo, tá? Só que é o inverso, lembra? A pilha era vogal com vogal, aqui não, aqui é o contrário. O anodo vai ocorrer, ó, a redução, tá?
E o cátodo, ó, a oxidação. Então, por isso que as pessoas confundem. Tá? Então, tem que ficar muito claro isso. Tá? Quando é pilha, quando é eletrólise. Tá? Porque pilha é de um jeito, eletrólise é de outro. Tá? Ok? Então, ó, o anodo continua sendo menos, onde ocorre a redução. Tá? E o cátodo continua sendo mais, mas agora é onde ocorre a oxidação, tá? Tranquilo? Tá? E aí, a gente tem dois tipos de eletrólise. Deixa eu só falar uma coisa. Ela é o inverso da pilha, tá? Então, ó, ela não é espontânea. Não é um processo espontâneo. Ok? Tá? Ok? E a gente tem dois tipos de eletrólise. Ou a ígna ou a aquosa. Ok? Tá? Tranquilo isso? E aí, ó, a aquosa já fala. A gente vai fazer, ó, em meio aquoso. Tá? E a ígna não. A ígna, a gente vai fazer o quê? A gente vai fundir, tá? O material, tá? Então, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Alguma dúvida aqui? Deixa eu botar mais um slide aqui para a gente poder escrever. Ok? Alguma pergunta? Então, ó, deixa eu botar um exemplo, ó. Vamos pegar o exemplo, ó. A gente tem o nosso sal de cozinha, NaCl, ok? NaCl, a gente lembra que ele é um composto iônico, tá? Por que que ele é um composto iônico? Porque eu tenho uma ligação entre um metal e um ametal, tá? Onde alguém doa e alguém recebe os elétrons, ok? Tá? Então, ele é composto iônico. E a característica de um composto iônico é quando ele tem alta temperatura de fusão e de ebulição, certo? Tá? Ok? E aí, ó, o que que vai acontecer aqui? No meu cátodo, que é meu polo, ó, negativo, ok? Eu vou ter essa semi-reação aqui, ó. Tá? Ok? Alguma pergunta? Não, aqui é o inverso. Lembra que eu falei que aqui é o inverso da pilha? Lembra? Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Tranquilo? Tá? Então, ó, o cátion, né? O íon Na+, né? Ele vai ser atraído pelo polo negativo, tá? E aí, ele vai ganhar os elétrons e a gente fala que ele é descarregado, tá? E aí tem essa daqui, ó, essa semi-reação aqui, ok? Tá? Já os ânions, que é o íon cloro menos, né? Deixa eu botar aqui. Ele vai ser o quê? Ele é o contrário, ele vai ser atraído pelo polo positivo, certo? Pelo anodo. Ok? Tá? E aí, ó, ele vai formar quem, ó? O cloro 2, tá? Ok? Tá? Só que aqui eu preciso balancear, ok?
Então, eu posso botar um 2 aqui e um 2 aqui. Ou eu podia colocar um meio aqui também. Tanto faz, ok? Tá? Alguma pergunta? E aí, ó, se eu somar aqui, tá? Deixa eu somar aqui para eu dar a minha equação global. Só vou trocar para facilitar. Ó. Deixa eu só mudar o balanceamento aqui, para a gente poder já cortar direto, ó. Tá? É mais complicadinho mesmo. É porque não é mais complicadinho, é porque é o inverso da pilha. Então, para se confundir é fácil, tá? Tranquilo? E aí, olha só o que acontece aqui, ó. Ó, Na mais Cl menos. E eu vou formar quem? Ó, vou cortar isso com esse, né? Na mais meio de Cl. Tá? Ou eu posso pegar o NaCl, Na mais meio de Cl2. Eita, quase não cabe. Foi? Confunde. Confunde bastante, ok? Tá? Tranquilo isso? Alguma pergunta? Tá? E aí vai ficar faltando a eletrólise em solução aquosa, que ela é mais confusa ainda e é maior, tá? E aí a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? O que você tem que estar em mente, Isabela, é que a eletrólise ela vai ser o inverso da pilha, tá? Se a pilha, a oxidação ocorre no anodo, na eletrólise ela vai ocorrer no cátodo, tá? Foi? Aí, na semana que vem, a gente volta nessa parte de novo, tá? Para poder relembrar. E a gente fala da. A gente começa a aula dando uma revisão rapidamente, né? Na parte de eletrólise ígnea. E depois a gente fala da aquosa, tá? E aí, se o professor tiver bom já, né? Já tiver recuperado, ele vai estar com vocês, se não, sou eu, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham tirado as dúvidas. Ah, obrigada, Maria. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo, tá bom? Beijo.